Olá, vamos dar seguimento aí com a nossa aula de número 11, então, sobre microbiologia e parasitologia, cujo tema é nemateumintos, ok? Se você já deu uma olhada lá na aula de palateumintos, a gente conversou um pouco lá que os palateumintos eles eram vermes achatados, né, por isso que é plate, e a principal diferença deles aqui para os nemateumintos, além de várias outras questões assim fisiológicas, né, morfológicas, eu acho que o que pega mais aqui é o fato deles serem vermes cilíndricos, tá? Os nematódios ou nemateumintos, como eu escrevi aqui, eles não são vermes achatadinhos, que nem lá planários, esquistossoma, tênia, tá? Os nemateumintos, eles já são vermes alongados, cilíndricos, tá bom? Como a lombriga, que é o principal é, representante desse grupo aí do reino dos animais, tá? Não confunde com minhoca. Minhoca, ela é parte de um outro grupo lá dos animais que não corresponde ao que a gente vai estudar dentro da parasitologia, tá? Então aqui a gente tem os nemateumintos, que são animais, que são vermes cilíndricos e que vão apresentar o tubo digestivo completo. Né? Então, o alimento entra por um lado e entra pela boca e sai pelo ânus, né? Diferente dos palateumintos que não tinha esse tubo digestivo completo, tá? Como principais exemplos, então, botei a lombriga, botei o ancilóstomo, que causa o amarelão que a gente conhece aqui no Brasil, e o bicho geográfico também, né, dependendo da espécie do ancilóstoma, e o oxiurus, que é o enteróbios vermiculares, que a gente vai ver também qual é a doencinha que ele causa, certo? Então os nemateumintos, diferente lá dos palateumintos, eles são cilíndricos, certo? Vamos lá. A primeira doença que a gente fala aqui nos nemateumintos é a ascaridíase. E aí os alunos sempre têm alguma dificuldade quando eu pergunto sobre isso em avaliações ou vem o nome da doença, porque eles não associam a doença com o verme que causa. Porque a gente está acostumado a falar muito lombriga, 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 lombriga e esquece o nome biológico mesmo desse ser vivo, tá? Então quando eu falo que é ascaridíase é porque é uma doença causada pelo ascaris, que nada mais é do que o nome de verdade da lombriga, né? Lombriga, eu posso dizer que é o apelido que a gente dá para ela quando a gente pensa em nome científico, para ser conhecido em qualquer lugar do mundo, é conhecido como Ascaris lumbricoides, tá ok? Então, por isso que o nome da doença que a lombriga causa é ascaridíase, tá? Porque o nome desse verme é o Ascaris, tá? Tem umas fotinhas aqui do Ascaris, ó. Ele é adulto, ele é ovinho, tá? Tem a fêmea e o macho, a fêmea aí maior, o corpo maior, né? Várias espécies aí de animais, a gente tem a fêmea com um corpo maior do que o macho, tá? A fêmea consegue colocar cerca de 200 mil ovos por dia durante um ano, consome uma grande quantidade de nutrientes, vai espoliando o hospedeiro, né? Retirando aí os nutrientes dele. Esses ovinhos das lombrigas podem possuir três membranas protetoras, fazendo com que eles consigam resistir por muito tempo no ambiente. Tá? Mesmo depois de ser liberado lá pelas fezes, óbvio, esses ovinhos conseguem sobreviver no ambiente por conta dessa questão dessas camadas protetoras desse ovo, tá? Quando esse cara infecta a gente, né? Os vermes adultos, eles já vão se alojar lá no intestino delgado, principalmente jejum e hígado. Se você sabe um pouquinho aí de sistema digestório, e tem aula aqui de sistema digestório no canal, você vê lá que é exatamente em jejum e hígado, que é onde você absorve os nutrientes que você digeriu, todo o trato gastrointestinal, todo o trato digestório acima, né? Então eles ficam exatamente onde os alimentos estão prontos para serem absorvidos, né? Só que ao invés do seu corpo absorver, as lombriguinhas pegam para elas, tá? E aí como é que se dá a transmissão então? Você não ingere o verme cheio, esse verme completo, o verme adulto. Na verdade, o que você faz é ou beber uma água contaminada com esses ovos, ou comer algum tipo de alimento que esteja contaminado com esses ovos, aí verduras e tal, legumes, né? Podem ser grande foco aí de ovinhos de ascaris, tá? E aí o que acontece? Existem vários casos que você pode jogar lombriga causando vários danos no corpo inteiro. Porque diferente da tênia lá do palateuminto, que era solitária, só tinha um, aquela lombriga ela vai se multiplicar enlouquecidamente. E ela não tá nem aí. Quanto mais ela fizer, melhor para ela. Tá? Então, em relação à patogenia, o que esse verme pode fazer no seu corpo? As larvas podem causar lesões hepáticas, sendo foco aí de hemorragia e de necrose, né, de perda da função do tecido.
Pode causar lesões pulmonares, né, causando esse inchaço aí nos alvéolos pulmonares, um quadro de febre, um quadro de bronquite, um quadro de tosse. E por que que isso acontece? Assim, a gente não vai aprofundar muito aqui na patogenia do Ascaris e da lombriga, mas existem vários casos em que a lombriga ela pode subir trato digestório e aí ela desce, ela sobe, você faz um engole novamente e ela desce por laringe, né, já para sistema respiratório agora, tá? E ela acaba se acumulando lá no pulmão, por exemplo, causando essas lesões que, né, a gente comentou aí, tá? Pode ter esse contrafluxo, né, assim acontecendo, e as jungueiras acabam parando em outros locais sem ser efetivamente lá o intestino, tá? Então, quando adulto, esse verme vai desnutrir você, ele vai te intoxicar, porque isso vai edemasiando, né? Vai dando urticária. Ele tem uma fase mecânica, porque conforme ele vai passando, ele vai se alojando, isso vai irritando a parede do intestino, tá? O verme pode migrar para outros locais indevidos, que foi o que a gente comentou. E aí, dependendo do quadro do paciente, assim, paciente com um sistema imune muito debilitado, que não vai se tratar, a gente tem esses casos aqui de superinfestação de lombriga. É lombriga para mais de metro, tá? E aí, quais seriam os sintomas mais clássicos, assim, os aspectos clínicos da doença? Um desconforto abdominal, náuseas, perda de apetite, emagrecimento, porque tu tá comendo, mas quem tá se alimentando, na verdade, é a lombriga, né? E uma questão de irritabilidade aí por conta da desnutrição, tá? Como prevenção, então, você pode melhorar as condições de saneamento básico, para que as pessoas tenham aonde realizarem suas necessidades. Você tem um esgoto adequado que não contamine curso de água normal, né, que seja usada. Então, educação sanitária, lavar as mãos bem antes de tocar os alimentos, após fazer as suas necessidades também, tratar as pessoas que estão doentes, parasitadas, né, e proteger os alimentos aí contra alguns insetos, tá? Ascaridíase. Agora, se a gente chega aqui no Oxiurus, que é um divertido, tá? Que é o Enterobius vermicularis, a gente chama ele popularmente de Oxiurus, tá? Mas o nome até porque o nome da doença é oxiurose, mas você consegue ver de outra maneira também de outro nome, tá? Pelo nome dele científico, que é o Enterobius vermicularis, que a gente até vê o nome da doença como enterobiose, também pode acontecer. Tá? E aí, qual é a grande questão do Oxiurus? O Oxiurus, ele é um verme bem pequenininho, né? Tava lá no primeiro slide. E aqui o interessante é que a infecção ela é benigna, geralmente está muito em criança isso. Tá? O grande problema é que vai incomodar pelo intenso prurido anal. O que é prurido anal? Coceira. Isso geralmente à noite. Tá? Porque o que acontece? Olha esse desenho aqui. Ó. O Enterobius, o Oxiurus, ele se aloja geralmente ali no intestino grosso. Tá? A fêmea do Oxiurus, quando o paciente infectado deita, por que que deita? Por que que tem que ser deitado? Por que que é à noite? Né? É à noite porque geralmente é quando a pessoa está deitada por um longo período de tempo. E por que que é exatamente quando ela está nessa posição ali horizontal? Porque ela estando horizontal, o verme não precisa vencer a gravidade, então fica mais fácil dele ir andando pelo intestino grosso. E aí ele vai, ó, descendo aqui todo o intestino grosso, pelo colo e tal, etc., até chegar aqui no canal retal, tá? E aí o que que ele faz? Ele vai colando, né? Ela, no caso a fêmea, ela vai colando os ovinhos dela lá na sua região perianal, lá na cavidade, na sua cavidade anal. Ela passa uma colinha, cola no seu, passa uma colinha no ovinho, cola no seu, passa uma colinha no ovinho, cola no seu. Isso aí, completa pra mim. Então a fêmea vai descendo, ela vai colando, vai fazendo queque lá, né? E aí com isso vai dando coceira, né? Isso vai dando esse prurido anal. E aí isso irrita, isso leva a criança a ficar com muita insônia, tá? E por que que isso aqui é interessante? Ó, as fêmeas colocam os ovos na região perianal, tá? Isso aqui é interessante a gente pensar em formação paciente, porque o que mais acontece na oxiurose é caso de autoinfecção externa, que é o quê? A criança está dormindo, começa a coçar e se incomoda, ela coça, fica aquela francesinha de cocô, né? Cheio de ovinhos nas unhas, e depois ela bota a mão na boca, né? Enfim, coça o nariz, de qualquer jeito, os ovinhos conseguem entrar novamente, infectar novamente. Até porque, quando a fêmea coloca os ovos dela na região perianal, ela, beijo, tchau, morre. Ela faz o papel dela, cumpre o que ela tinha que cumprir e ela morre. Só que a criança continua tendo a infecção porque ela vai fazendo essa questão de autoinfecção externa,
tá? E aí é muito importante orientar a família, porque esses ovinhos de oxíodos, eles são muito leves. Então você tem que ter todo um processo de separar a roupa de cama dessa pessoa aí, dessa criança, dessa pessoa que está infectada, desse paciente, tá? Porque senão com certeza vai contaminar outras pessoas que dormem na mesma cama que ela. Quando for bater essa roupa de cama, não pode sacudir, porque os ovinhos são leves, eles vão lá, flutuar, espalhar pelo quarto inteiro, tá? Então tem que lavar com água fervente, tem que separar isso, cortar bem as unhas das crianças, porque esses ovinhos são muito pequenininhos, eles passam despercebidos pela unha às vezes, tá ok? Oxiurose então, enteróbios vermiculares, tá? Aqui, esse desenho aqui mostrava exatamente isso, né? Quando elas ficam grávidas, elas vão migrar para a região perianal à noite botando os ovinhos, tá? Acontece por conta disso. Já o amarelão, vamos falar aqui dos ancilóstomos, né? A gente conhece a doença mais aqui no Brasil, tem esse nome popular, como amarelão, por causa do personagem lá do Monteiro Lobato, né, o Jeca Tatu. Mas é a doença que a gente chama de ancilostomose, tá? A ancilostomose, ela pode ser causada por dois parasitas. Eu tenho o ancilóstoma duodenale e eu tenho o Necator americanus, que é o que mais acontece aqui pra gente no Brasil, tá? Então olha só esse verme aqui, parece o Demogorgon lá do Stranger Things, né? Ele tem essa partezinha da boca que é bem para fixar ele lá, parede de intestino delgado, né? De íleo, de seco, de questão lá de intestino grosso, tá? Porque é um verme bem característico de pegar seu sangue, né? Bem sanguessuguinho esse verme aí, o ancilóstomo. E aí com isso ele vai fazendo o quê, ó? Ele vai lesionando onde ele penetrou. Por quê? Deixa eu ir para a transmissão primeiro. A transmissão desse verme, ele não se dá por contaminação, por água contaminada, nada disso. É por penetração na pele pelas larvas. Então, é uma doença que a gente fala muito de caixa de areia, de chão batido, né? Porque o verme adulto ele vai estar nesses ambientes e ele facilmente consegue entrar, tá? Na sua pele. Parecido com o que a gente viu de esquistossomose lá nos polateumintos. Então a transmissão se dá por penetração da pele por essas larvas aí infectantes, tá? E aí quando elas entram, é óbvio que vai doer, né? Assim, vai dar uma lesãozinha, né? Uma vermelhidão, uma inflamaçãozinha no local da picada, vai coçar, vai irritar. E aí, com o tempo, os sintomas gastrointestinais vão aparecendo. Tosse, diarreia. Tosse não é gastrointestinal, né? Mas enfim, acaba aparecendo. Diarreia, perda de apetite, de peso. A anemia vai acontecer porque esse verme está pegando seu sangue. Então, suas células vermelhas estão indo embora. Isso vai dando quadro de anemia. Por isso que o nome da doença é amarelão. Tá? Porque porque os pacientes ficam anêmicos, ficam muito brancos, muito amarelos, muito pálidos. Por isso que vem o nome da doença, tá? Então, como prevenção é você tratar todo mundo, instalar rede de esgoto, fazer educação sanitária, nessas regiões que são mais focos, informar a população em relação a medidas de prevenção, tá? Contra a doença. Agora, o bicho geográfico, se você olhar aqui o nome do agente etiológico, ele também é um ancilóstomo, tá? Só que aqui no amarelão é do duodenário, lembra de duodeno, tá? Aqui no bicho geográfico é o Ancilostoma brasiliensis. E por que é diferente? Porque o brasiliensis, ele não é um verme nosso, não é um verme humano. Vamos ler aqui comigo, ó. Biologia. Os ovos do parasita estão presentes nas fezes de cães e gatos e se desenvolvem em larvas. Quando entram em contato com a pele sem proteção, eles começam a se locomover pelas camadas da pele, deixando marcas vermelhas de seu caminho. Então esse ancilóstoma, ele também vai entrar por penetração, né, que nem o outro. A diferença é que ele penetra, ele fica ali superficialmente, tá? Ele não vai adentrar órgãos internos, não vai cair corrente sanguínea, porque ele não é um verme nosso. Ele é um verme mais característico de cães, de gatos. Então na gente, o que ele vai conseguir fazer é ficar ali na superfície, é fazer uma manifestação mais cutânea, mais subcutânea. Mais cutânea no caso, né? Então repara aqui nesse desenho, ó, o localzinho de onde o verme entra, esse aqui nem é o tamanho do verme, não. Esse caminho que ele vai passando, esse vermelho, na verdade, é o caminho por onde o verme vai passando. Por isso que o nome da doença é bicho geográfico, porque parece que fica um mapa, né? Assim, dependendo de como está a infecção, parece que ficava um mapa, e você ia seguindo, né, o mapa para ver até onde esse bichinho estava, tá? Até onde esse verme estava. Então repara que isso aqui não é um vermezão, não é isso. É o caminho por onde aqui provavelmente teve mais de um, né? Dá pra ver umas 3 protuberâncias aqui também, eu acho. Então é o caminho por onde esse verme vai passando,
tá? E pode entrar vários, óbvio, tem a ver com caixa de areia, mesma história que a gente comentou da ancilostomose, tá? Então isso vai coçar muito, né, no local onde entrou, vai ter essas linhas tortuosas e vermelhas que podem inchar, você pode sentir um pouco, né, esse movimento aí debaixo da pele por conta do verme, tá? E aí a prevenção então vai ser você evitar contato dos pés descalços em solos e areias que possivelmente estejam contaminados, tá? E a nossa última doença aqui que a gente vai ver dos nemateumintos, que é a filária, a filariose, né? Que em alguns livros, inclusive, e algumas fontes da internet, você encontra aí como elefantíase o nome dessa doença, tá? Por conta dessa manifestação de extravasamento de fluidos, né? Geralmente em região inferior, nos pés, próximo da virilha também acontece. E aí, qual é a questão dessa doença? A filariose, que é uma doença causada pela filária, o nome desse verme é Vukereria bancroft, tá? E aí o curioso é que essa é a única verminose, assim, né, que a gente falou aqui de platelmito e nematelmito, que é transmitida por um mosquito, que não é o Aedes, graças a Deus, é o Culex, né, que é o pernilongo comum que a gente tem. Só que não pensa que, olha só, esse aqui é o verme, esse aqui é a Vukereria, é a filária. É óbvio que não é essa filária enorme desse tamanho aí que está presente ali no mosquito. Não é, são as larvas, são as microfilárias que a gente chama, tá? Então olha aqui, ó. O mosquito ao picar transmite a larva do verme, tá? Então o mosquito está infectado, veio de uma outra pessoa, óbvio, e ele tem a larva. No homem, essa larva se transforma na forma adulta, né? Então essa forma adulta aqui do verme, e aí na gente, a forma adulta vai produzir os filhinhos, que são as microfilárias. Essas microfilárias caem na corrente sanguínea e são consumidas por novos mosquitos, tá? Bem parecido com o ciclo de dengue, né? Eu só mudei o nome do agente etiológico aqui, tá? E tem a questão de fase de vida, de larva e de adulto, tá? Então isso vai fazendo com que essas larvas, né, esses vermes adultos, eles vão rompendo vasos, isso vai extravasando líquidos, né, como a linfa, vai causando lesões genitais, né, geralmente por conta aí se fica próximo da virilha, esse extravasamento. Você pode ter infecções bacterianas concomitantes, porque a pessoa, olha só, ela vai perdendo sensibilidade, né? Então vai perdendo essa sensibilidade, vai ficando suscetível a infecções bacterianas secundárias, porque a pele vai ressecando, vai perdendo elasticidade, e aí você vai ter que fazer mesmo um controle de qualidade de vida do paciente, tá? Então essas foram as nossas verminoses causadas por nemateumintos, né? É bem mais direto, assim, bem mais rapidinho a gente vê. Agradeço aí a sua presença. Por favor, se inscreva no canal, curta nosso vídeo e me segue lá no Instagram, tá bom? Um grande beijo, pessoal.